Olá, pessoas lindas desse YouTube, bem-vindos de volta ao Não Tão Básica, onde a gente vive cada página com o coração na mão. Hoje, no capítulo 24 de A Descoberta das Bruxas, Diana enfrenta um passeio a cavalo com Ysabeau, a sogra vampira, e que é de embrulhar o estômago. E preparem-se, porque ela finalmente abre o coração e revela seus sentimentos à família. Como será que Sarah e Em irão lidar com essa notícia? Pegue seu chá, se ajeite e vem comigo, porque esse capítulo está cheio de coragem e emoção. Você já teve que contar algo importante para sua família? Antes de mais nada, um breve contexto. Nos capítulos anteriores, chegou a Septu, um vampiro super perigoso, super antigo, amando da congregação, para avisar lá a Diana e Matthew que parem com a palhaçada, senão vai haver consequências. Com isso, Diana se declara para Matthew. Matthew resolve não lidar com essa situação no momento, aproveita que teve uma invasão no laboratório e vai-se embora para Oxford, deixando Diana sozinha lá com a mãe dele, Ysabeau. Com isso, Diana acaba chorando, quase virando o mar, indo de arrasta. E teve a ajuda da Martha e Ysabeau, que aproveitou o momento para contar como foi que ela transformou Matthew em vampiro e nos introduzir um pouquinho sobre a história dele na época que ele era humano. Além de comentar com Diana sobre a opção dela virar vampira para acabar de vez com a perseguição da congregação. E agora continuaremos essa história, então deixe o seu like, ative o sininho para não perder nenhum capítulo mais. Estão preparados para o capítulo 24? Então vamos nessa. Capítulo 24. Eu observava uma nuvem negra que cobria a terra ao longe. Ela absorveu a terra e cobriu a alma com os mares que também absorveu, apodrecendo e corrompendo tudo com a perspectiva do inferno e da sombra da morte. Uma tempestade tinha me soterrado. Eu li em voz alta o exemplar de Aurora Consurgence de Matthew. Digitei no computador algumas notas sobre as imagens que a autora anônima utilizara para descrever o nigredo, um dos passos mais perigosos da transformação alquímica. A liberação de vapores pela combinação de substâncias, como a de mercúrio e chumbo nessa etapa do processo, colocava em risco a saúde do alquimista. De forma apropriada, uma das figuras parecidas com gárgulas de Bourgogne-Lenoir apertava o próprio nariz para evitar a nuvem mencionada no texto. Vista a roupa de montaria, desviei os olhos do manuscrito. Matthew me fez prometer que a levaria para sair. Ele falou que isso a manteria saudável, disse Ysabeau. Não é necessário, Ysabeau. Domínico e a água de bruxa exauriram o meu suprimento de adrenalina, se é isso que a preocupa. Matthew já deve ter dito a você que o cheiro do medo é irresistível aos vampiros. Foi Marcos que me disse, eu a corrigi. Na verdade, ele disse que era como o gosto. O medo tem cheiro de quê? Ysabeau meneou os ombros. É como o gosto. Talvez um pouco mais exótico, com um toque de almíscar. Nunca me senti atraída por isso. Eu prefiro matar a perseguir, mas cada situação tem um próprio cheiro. Não tive mais crises de pânico desde que cheguei aqui. Você não precisa me levar para cavalgar. Eu me voltei para o meu trabalho. Por que acha que as crises se foram? Perguntou Ysabeau. Sinceramente, não sei. Soltei um suspiro e olhei para a mãe de Matthew. Faz tempo que tem essas crises? Desde os meus 7 anos. O que aconteceu nessa época? Meus pais foram assassinados na Nigéria. Dei uma resposta curta. Era isso que estava na fotografia que mandaram para você? A fotografia que forçou Matthew a trazê-la para Septu? Confirmei com a cabeça e Ysabeau apertou a boca. Porcos. Havia palavras piores para descrever os assassinos, mas porcos se enquadrava bem. E se essa palavra nivelava aqueles que tinham mandado a fotografia com Dominico Michel, isso enquadrava na categoria exata. Com pânico ou sem pânico, acrescentou Ysabeau animadamente. Vamos nos exercitar como Matthew pediu. Desliguei o computador e subi ao quarto para me vestir. A roupa de montaria estava impecavelmente dobrada no banheiro, uma cortesia de Martha. Se bem que as minhas botas estavam no estábulo com o boné e o casaco.
Depois de vestir uma calça preta e uma blusa de gola rolê, calcei meias e mocassins quentinhos e desci ao encontro da mãe de Matthew no térreo. Estou aqui, ela chamou. Segui na direção da voz e cheguei a uma saleta aconchegante pintada em tom de terracota, ornamentada com prataria antiga, chifres de animais e um armário antigo que abrigava a prataria, os copos e os talheres da casa. Isabu espiou por cima das páginas do Le Monde, medindo-me dos pés à cabeça. Martha me disse que você dormiu. Sim, graças a você. Remexi com impaciência, como se à espera de uma entrevista com o diretor da escola para me justificar meu mau comportamento. Martha me salvou de um possível desconforto ao chegar com um bule de chá. Ela também me esquadrinhou dos pés à cabeça com os olhos. Você está bem melhor, disse por fim, estendendo uma caneca de chá para mim. Permaneceu no mesmo lugar com a testa enrugada de impaciência enquanto esperava que a mãe de Matthew largasse o jornal e só então se retirou. Fomos para o estábulo, depois que terminei meu chá. Isabu me ajudou a calçar as botas que eram novas e difíceis, tanto para calçar como para descalçar, e me observou atentamente enquanto eu vestia um casaco reforçado e colocava o boné. O equipamento seguro era parte das instruções deixadas por Matthew. Claro que ela só usava uma jaqueta marrom acolchoada. Em se tratando de equitação e industriabilidade física dos vampiros, era realmente uma dádiva. No paddock encontramos Fidat e Hakassa alinhadas e devidamente seladas com antigas celas de Amazonas. Isabu, reclamei. George não selou a Hakassa direito. Não sei cavalgar de cilhão. Está com medo de tentar? A mãe de Matthew me lançou um olhar de avaliação. Não, respondi me controlando. Prefiro cavalgar da maneira comum. Como sabe que é melhor? Os olhos verdes esmeralda de Isabu faiscaram com um toque de malícia. Nós nos entreolhamos por um instante. Hakassa bateu os cascos e voltou para mim. Eles querem cavalgar ou vou ficar aí conversando? Vocês querem cavalgar ou vão ficar aí conversando? Ela pareceu perguntar. Comporte-se, repliquei com firmeza, me aproximando e tocando no machinho dela com o joelho. Jorge já tratou de tudo, disse Isabu com enfado. Nunca monto no cavalo sem dar uma olhada antes. Verifiquei os cascos, as rédeas e a sela de Hakassa. Felipe também fazia isso. A voz de Isabu soou com uma nota de respeito ressentido. Esperou que eu terminasse a expedição com impaciência e olhos vistos. Depois disso, conduziu Fidat até uma escada de poucos degraus, por onde a montaria subia e ficou à minha espera. Ajudou-me a montar naquela cela estranha e montou na sua própria égua. Só de olhar para ela, percebi o que me aguardava naquela manhã. A julgar pela postura, Isabu devia montar melhor do que Matthew. E olha que eu nunca tinha visto um cavaleiro como ele. Dê uma circulada, ela disse. Preciso ter certeza que você não vai cair e acabar se matando. Tenha um pouco de fé, Isabu. Não me deixe cair, barganhei com Hakassa, e garanto que terá uma maçã diária pelo resto da sua vida. As orelhas de Hakassa se agitaram para frente e para trás. Depois ela se moveu com cautela. Circulamos o paddock 2 vezes e paramos suavemente na frente da mãe de Matthew. Satisfeita? Como amazona, você é melhor do que eu imaginava, ela admitiu. Talvez até pudesse saltar obstáculos, mas prometi a Matthew que não faríamos isso. Antes de partir, ele engabelou você para obter promessas, sussurrei, torcendo para que ela não me ouvisse. Pois é, ela retrucou prontamente. E algumas dessas promessas são mais difíceis de cumprir do que as outras. Ultrapassamos o portão aberto do paddock. George fez uma reverência para Isabu e fechou o portão atrás de nós, rindo e balançando a cabeça. A mãe de Matthew optou por um terreno plano para que eu me adaptasse à cela estranha. O segredo era manter o corpo aprumado por mais incômoda que fosse a posição. Até que não é ruim, comentei uns 20 minutos depois. Hoje é melhor porque as celas têm 2 arções, explicou Isabu. Antes, as celas femininas eram feitas para que a mulher não pudesse controlar o cavalo e fosse puxada por um homem. A voz dela soou com desprazer evidente.
Só tivemos o direito de controlar os nossos cavalos quando uma rainha italiana pôs uma arção e um estribo à sela. A amante do marido dela cavalgava de maneira masculina e saía com ele em longas cavalgadas. Catarina era sempre deixada em casa, o que é desagradável para qualquer esposa. Ela me lançou um olhar intimidador. O nome da prostituta de Henrique era inspirado na deusa da caça, como o seu. Eu não gostaria de ter cruzado com Catarina de Médici, balancei a cabeça. Diane de Poitiers, a amante do rei, era uma mulher perigosa, disse Zabu com uma expressão sombria. Era uma bruxa. De verdade ou metaforicamente? Perguntei interessada. As duas coisas. A mãe de Matthew respondeu com a voz tão cortante que me fez rir. Ela pareceu surpreendida e logo se juntou ao meu riso. Continuamos cavalgando e a certa altura Zabu farejou o ar, emperticou-se e pôs-se em alerta. O que foi? Perguntei curiosa, mantendo a caça no cabresto. Coelho. Ela conduziu Fidat a meio galope. Eu a segui de perto para ver se era difícil para uma bruxa seguir uma trilha na floresta como Matthew sugeria. Você já viu um vampiro matar? Ela perguntou atenta à minha reação. Não, respondi com toda a calma. Os coelhos são pequenos, por isso caçamos por eles. Espere aqui. Ela desmontou do cavalo tocando o chão com leveza. Fidat obedeceu e se manteve parado à espera de sua dona. Diana, ela disse com firmeza sem tirar os olhos da presa. Não chegue perto de mim enquanto eu estiver caçando e me alimentando, entendeu? Entendi. Minha mente trabalhou com incrível rapidez. Zabu caçaria, mataria e beberia o sangue de um coelho na minha frente? Manter-me à distância era de fato uma excelente sugestão. A mãe de Matthew entrou pelo matagal com tanta presteza que foi quase impossível mantê-la à vista. Ela diminuiu o ritmo quando o falcão surgiu pelo ar e antes que pudesse avançar sobre o assustado coelho, abaixou-se e agarrou o animal pelas orelhas. Ela o ergueu em triunfo, antes de cravar os dentes no coração da presa. Embora os coelhos sejam pequenos, eles são surpreendentemente sangrentos quando mordidos ainda vivos. Foi um horror. Zabu chupou o sangue do animal que logo parou de se debater. Iu! Depois ela limpou a boca com pelo e jogou a carcaça no capinzal. Alguns segundos depois, ela estava de volta à cela, com o rosto levemente corado e com os olhos brilhando mais do que o habitual. Ajeitou-se na cela e olhou para mim. E então? Perguntou. Procuramos por algo mais substancial ou você prefere voltar para casa? Zabu de Clermont estava me testando. Você é quem decide, respondi de cara fechada, tocando a caça com os calcanhares. O resto da caçada não foi medido pelo movimento do sol, que ainda se escondia por trás das nuvens, e sim pela crescente quantidade de sangue que Zabu sugava das presas. Até que ela era uma comedora asseada, mas de um jeito ou de outro, a caçada varreu da minha mente o apetite por um bom bife. Fiquei anestesiada durante a visão do sangue do coelho e da criatura parecida com um esquilo de grande porte que Zabu chamou de marmota, e da raposa e do bode silvestre, ou algo assim. Mas alguma coisa me apertou por dentro quando ela saiu da perseguição de uma jovem corça. Zabu, protestei, não é possível que você ainda esteja com fome, deixa em paz. O quê? A deusa da caça não quer que eu persiga a corça dela? A voz de Zabu soou com ironia, mas seus olhos refletiam curiosidade. Isso mesmo, eu disse com firmeza. E eu me oponho à caça que você faz ao meu filho. Veja só o bem que foi feito. Ela desmontou do cavalo. Meus dedos comicharam a fim de intervir, mas me mantive à distância enquanto ela se acercava sorrateiramente da presa. A cada matança, os olhos de Zabu revelavam que ela não estava em plena posse de suas emoções ou de seus atos. A corça tentou escapar e quase conseguiu ao se enfiar dentro de uma moita, mas o Zabu afugentou-a para o campo aberto. Logo a fadiga deixava a corça com desvantagem. Essa caçada mexeu comigo visceralmente. Zabu era exímia na arte de matar e a corça não sofreu. Mesmo assim, tive que morder o lábio para não gritar. Pronto, ela disse com satisfação, retornando para Fidat. Agora já podemos voltar para Septu.
Fiquei muda e puxei a cabeça de Racaça para a direção do castelo. Isabu agarrou as rédeas da minha égua. Havia pequeninas gotas de sangue na sua blusa creme. Eca! Esse eca é por minha conta, não é pela de Diana, não. Ainda acha que os vampiros são maravilhosos? Ainda acha que será fácil viver com meu filho, sabendo que ele precisa matar para sobreviver? Para mim era difícil encaixar Matthew e matança na mesma frase. De qualquer forma, toda vez que ele voltasse de uma caçada, me daria um beijo com gosto de sangue nos lábios. E para completar, aqueles dias que eu estava vivendo com Isabu seriam ocorrências regulares. Isabu, se você pretende me assustar para me afastar do seu filho, a sua tática não está dando certo. Disse resolutamente. Você terá que fazer muito mais do que isso. Martha bem que me avisou que isso não seria suficiente para fazê-la desistir. Ela confidenciou. E ela estava certa. Fui lacônica. O teste já acabou? Podemos voltar para casa agora? Cavalgamos em silêncio na direção do bosque. Já dentro do bosque, Isabu voltou-se para mim. Entendeu por que não deve questionar o Matthew quando ele lhe disse para fazer alguma coisa? Suspirei. Por hoje chega de aulas, tá? Você acha que os nossos hábitos alimentares são os únicos obstáculos entre você e meu filho? Diga logo, Isabu, por que devo obedecer o Matthew? Porque ele é o vampiro mais forte do castelo, é o líder da casa. Olhei com espanto para ela. Você está me dizendo que devo obedecer o seu filho porque ele é o líder da matilha? Você acha que esse líder é você? Ela replicou. Não, respondi. Ela também não era o líder da matilha. Fazia tudo o que Matthew mandava. E Marcos, Miriam e os outros vampiros da biblioteca blodeiana também. Até Dominico se submetera. Então, são essas regras do pacote Claremont. Isabu assentiu com os olhos verdes brilhando. É para a sua própria segurança, e a dele, e a de muitos outros, que você deve obedecer. Isso não é um jogo. Eu já entendi, Isabu. Eu já estava perdendo a paciência. Você não entendeu, não. Ela disse com certo tato. E só vai entender sendo obrigada a ver, do jeito que a obriguei a ver, o que uma matança significa para um vampiro. Até lá, tudo isso serão palavras. Um dia, essa sua teimosia poderá lhe custar sua própria vida ou a vida de outra pessoa. Aí entenderá por que ele disse isso. Voltamos para o castelo sem trocarmos qualquer palavra. Passamos pelos domínios de Martha no subsolo e ela saiu da cozinha com um frango na mão. Empalideci. Ela notou as pequenas gotas de sangue na roupa de Isabu e engoliu em seco. Ela precisava saber, se libou Isabu. Martha vociferou alguma coisa em voz baixa e acenou para mim. Venha comigo, garota, vou lhe fazer o meu chá. Agora era Isabu que parecia furiosa. Martha preparou uma beberagem e trouxe um prato com biscoito de nozes. A ingestão de frango estava decididamente fora de questão. Martha me manteve ocupada durante algumas horas me fazendo separar ervas e especiarias enquanto ensinava o nome de cada uma. Lá pela metade da tarde, consegui identificá-las de olhos fechados pelo aroma e pela aparência. Salsinha, gengibre, matricária, alecrim, sementes de cenoura silvestre, artemisia, poejo, arruda, tanaceto, raiz de zibro. Apontei para mostrar o que tinha aprendido. De novo, disse Martha, estendendo alguns saquinhos de musselina para mim. Separei os barbantes e dispus os saquinhos em cima da mesa como me pedira, e recitei novamente os nomes das ervas e das especiarias. Ótimo! Agora encha cada saquinho com um pouco de cada erva e de cada especiaria. Por que não misturamos tudo em uma única tigela e enchemos os saquinhos às colheradas? Perguntei, pegando uma pitada de poejo e franzindo o nariz ao inalar o cheiro mentolado da ponta dos meus dedos. Assim poderia faltar algum ingrediente. Cada saquinho deve conter seu próprio ingrediente, 12 ao total. E a falta de algum ingrediente pode alterar o sabor do chá? Perguntei, com uma pitada de sementes de cenoura silvestre na mão. Uma pitada de cada um, repetiu Martha. De novo. As mãos experientes da vampira moveram-se com presteza pelos montinhos, encheram os saquinhos com esmero e o fecharam com barbante. Depois que terminamos, ela preparou um chá com o saquinho que eu mesma tinha enchido. Delicioso! Tomei alegremente o meu próprio chá de ervas. Leve tudo isso quando voltar para Oxford. Uma xícara por dia vai mantê-la saudável.
Ela começou a colocar os saquinhos dentro de uma lata. Você saberá fazer quando precisar de mais. Promete que vai tomar uma xícara todo dia pela Marta, promete? Prometo. Tomar aquele chá era o mínimo que eu podia fazer pela única aliada que eu tinha na casa. E além do mais, ela é que me alimentava. Depois do chá, subi ao estúdio de Matthew e liguei o computador. A cavalgada tinha deixado os meus braços doloridos e achei melhor levar o manuscrito e o computador para a escrivaninha de Matthew, porque talvez fosse mais confortável para trabalhar do que a minha perto da janela. Infelizmente, a cadeira de couro era feita para a altura de Matthew e isso deixou meus pés soltos no ar. Continuei sentada na cadeira até que o computador desligasse com a sensação de que isso aproximava Matthew de mim. De repente, os meus olhos esbarraram com o objeto escuro, enfiado na prateleira mais alta da estante. Ela se confundia com os livros de capa de madeira e couro, e isso deixava oculto aos olhares casuais. Mas ali da escrivaninha de Matthew, o objeto era bem visível. Não era um livro, era um bloco de madeira octagonal, com pequenas janelas entalhadas em cada um dos lados. O objeto estava escurecido, rachado e deformado pelo tempo. Eu me dei conta que era com uma pontada de tristeza de que se tratava de um brinquedo infantil. Matthew tinha feito para Lucas, antes de se tornar vampiro, por ocasião da construção da primeira igreja da aldeia, e o introduzira no canto da estante para que ninguém pudesse vê-lo, exceto ele próprio. Matthew então podia olhar aquele brinquedo, quando estava sentado na sua escrivaninha. Com Matthew ao meu lado, era muito fácil achar que só havia nós dois no mundo. Nem os avisos de Domênico, nem os testes de Zabu tinham conseguido abalar minha convicção de que tínhamos um relacionamento que só dizia respeito a nós dois. Mas aquela pequena torre de madeira, feita com muito amor, no tempo inimaginavelmente distante, quebrou as minhas ilusões. Havia filhos a serem considerados, tanto vivos como mortos. Havia famílias envolvidas, inclusive a minha. Famílias com genealogias longas e complicadas e profundamente arraigadas em preconceitos, inclusive a minha. Além do mais, Sarah e Em ainda não sabiam que eu estava apaixonada por um vampiro. Já era hora de contar para elas. No salão, Isabu fazia um arranjo de flores dentro de um vaso alto que estava em cima de uma escrivaninha Luís XIV valiosíssima e de invejável procedência, e de um único dono. Isabu, minha voz soou hesitante. Posso usar o telefone? Ele vai telefonar para você quando quiser falar com você, ela disse enquanto colocava uma folhagem entre flores brancas e amarelas. Não vou telefonar para Matthew, preciso falar com minha tia. É aquela bruxa com quem você falou na outra noite? Perguntou Isabu. Como ela se chama? Sarah, respondi franzindo a testa. E ela vive com uma mulher, outra bruxa, não é? Isabu continuou colocando rosas brancas no vaso. Sim, a Emily. Algum problema? Não. Ela me olhou por cima das flores. As duas são bruxas. É só o que importa. O que importa é que elas me amam. Sarah é um ótimo nome. Continuou Isabu ignorando o que eu tinha falado. É claro que você conhece a lenda, não é? Balancei a cabeça. Isabu mudava de assunto de uma forma tão estonteante quanto as mudanças de humor do filho. A mãe de Isaac se chamava Sarai, brigona, mas quando engravidou, Deus mudou o nome dela para Sara, que significa princesa. No caso da minha tia, Sarai é muito mais apropriado. Esperei que Isabu me dissesse onde estava o telefone. Emily também é um bom nome, um forte nome romano. Ela pisou a arte de uma rosa entre os dedos. E qual é o significado de Emily, Isabu? Ainda bem que os membros da minha família já estavam esgotando. Trabalhador. É óbvio que o nome da sua mãe é mais interessante. Rebeca significa cativada ou ligada, disse Isabu observando o vaso de lado a lado. Um nome interessante para uma bruxa. E qual é o significado do seu? Perguntei já impaciente. Não foi sempre Isabu, mas era o nome que Philip gostava. Significa promessa de Deus. Ela hesitou e tomou uma decisão olhando nos meus olhos. Meu nome completo é Geneviève Mélisande Hélène Isabu Eudes de Clermont. É um nome lindo. Minha paciência voltava à medida que eu especulava sobre a história atrás dos nomes. Isabu me lançou um sorriso tímido. Nomes são importantes.
Matthew tem outros nomes? Claro que sim. Nós damos muitos nomes para os nossos filhos quando eles renascem. Matthew era o nome pelo qual o conhecíamos, e ele fez questão de mantê-lo. Naquela época, o cristianismo ainda estava no início, e Philip achou que seria útil que o nosso filho tivesse o nome de um evangelista. E quais são os outros nomes dele? O nome completo dele é Matthew Gabriel Philippe Bertrand Sébastien de Clermont. Ele também foi um excelente Sébastien e um razoável Gabriel. Ele odeia Bertrand e detesta Philippe. Por que o nome Philippe o incomoda tanto? Era o nome favorito do pai dele. Isabu estancou as mãos por um instante. Você já deve saber que ele morreu. Foi pego pelos nazistas quando lutava pela resistência. Nas minhas visões, Isabu dizia que o pai de Matthew tinha sido capturado pelas bruxas. Isabu, foram os nazistas ou as bruxas? Perguntei com muito tato, temendo o pior. Matthew lhe contou? Ela pareceu chocada. Não. A vi chorando na minha visão de ontem. Bruxas e nazistas, ambos mataram Philip. Ela disse após uma longa pausa. A dor é recente e aguda, mas vai passar com o tempo. Depois que ele morreu, fiquei caçando na Argentina e na Alemanha por anos a fios. Isso me mantinha sã. Sinto muito, Isabu. Eram palavras inadequadas, mas de coração. Acho que ela percebeu que eu estava sendo sincera, porque sorriu para mim meio sem jeito. Não é sua culpa, você não estava lá. Que outros nomes você me daria se pudesse escolher? Perguntei educadamente, estendendo uma outra rosa para Isabu. Matthew está certo. Você é só Diana. Ela respondeu pronunciando o meu nome em francês, como sempre fazia, enfatizando a primeira sílaba. Você dispensa outros nomes. O seu nome é a sua cara, acrescentou apontando o dedo para a porta da biblioteca. O telefone está lá dentro. Sentei na escrivaninha da biblioteca, acendi o abajur e liguei para Nova York, na esperança de que Sarah e Em estivessem em casa. Diana! Atendeu Sarah aliviada. Em disse que era você. Desculpe por não ter telefonado na noite passada. Aconteceu tanta coisa. Peguei um lápis e comecei a girá-lo entre os dedos. Quer falar sobre isso? Disse Sarah. Quase deixei o fone cair. Minha tia nunca pedia que falássemos sobre um assunto. Ela exigia. Em está aí? Prefiro contar a história uma única vez. Em pegou a extensão com uma voz aconchegante e reconfortante. Alô, Diana? Onde você está? Na casa da mãe de Matthew, perto de Lyon. Mãe de Matthew? Em era curiosa em relação à genealogia. Não só em relação à dela, que era longa e complicada, mas também a dos outros. Isabu de Clermont. Fiz o melhor possível para pronunciar como Isabu pronunciava, alongando as vogais e engolindo levemente as consoantes. Ela é incrível. Às vezes acho que Isabu é responsável pelo medo que os humanos têm dos vampiros. Ela parece ter saído de um conto de fadas. Fez-se uma pausa. Você está dizendo que está com Mélisande de Clermont? A voz de Em soou dramática. Quando você falou de Matthew, não liguei ao nome dos Clermont. Você tem certeza que ela se chama Isabu? Franzi a testa. Na verdade, ela se chama Genevieve. Acho que também tem Mélisande no meio, só que ela prefere Isabu. Cuidado, Diana, advertiu Em. Mélisande de Clermont é famosa. Ela odeia as bruxas. E fez um verdadeiro estrago em Berlim depois da Segunda Guerra Mundial. Ela tem boas razões para odiar as bruxas. Retruquei esfregando as têmporas. Fiquei surpresa por ter me recebido na casa dela. Na situação inversa, eu não teria sido tão compreensiva se os vampiros estivessem envolvidos na morte dos meus pais. E o que tem a dizer sobre a água? Intrometeu-se Sarah. Estou mais preocupada com a visão que Em teve de uma tempestade. Na noite passada, eu comecei a chover depois que Matthew partiu. Estremeci só de pensar no aguaceiro. Água de bruxa, sussurrou Sarah, já entendendo tudo. E o que provocou isso? Não sei, Sarah, eu estava me sentindo vazia. O choro que eu estava segurando desde que Domênico apareceu aqui simplesmente extravasou quando o carro de Matthew sumiu pela estrada. Domênico de quê? Emily consultava novamente seu arquivo mental de criaturas lendárias. Michel, um vampiro veneziano. Minha voz se encheu de raiva. E se ele aparecer de novo aqui, corto a cabeça dele, seja vampiro ou não. Ele é perigoso, gritou Em. Essa criatura não está nem aí para as regras. Já estou cansada de repetir isso
para mim e podem ficar tranquilas porque estou atenta o tempo todo. Não se preocupem. Só deixaremos de nos preocupar quando você parar de andar de um lado para outro com vampiros, frisou Sarah. Então vão ficar preocupadas por muito tempo, falei com firmeza. Eu amo Matthew, Sarah. Isso é impossível, Diana. Vampiros e bruxas, interrompi a frase de Sarah. Domênico já me falou sobre o acordo. E não estou pedindo para que ninguém mais quebre esse acordo. E sei que isso significa que você não tem nada a ver com a minha decisão. Para mim, não há escolha. Mas a congregação fará o que for preciso para romper esse relacionamento, disse Emma aflita. Já me disseram isso também. E para fazer isso, eles terão que me matar. Até aquele instante, eu ainda não tinha dito as palavras em alto e bom som. Mas vinha pensando nisso desde a noite anterior. Matthew é mais difícil de ser despachado, mas eu sou um alvo fácil. Você não pode correr esse risco. Emma já estava quase chorando. A mãe dela também fazia isso, disse Sarah em voz baixa. O que a mamãe fez? Minha voz embargou e tremi na base. Rebecca caiu nos braços de Stephen, mesmo com todos dizendo que a união dos dois bruxos com um poder como o deles não era uma boa ideia. E depois ela se recusou a ouvir as pessoas que lhe pediam para sair da Nigéria. Isso é mais uma razão para que Diana nos ouça agora, disse Amy. Você o conhece há poucas semanas. Volte para casa e tente esquecê-lo. Esquecê-lo? Isso era ridículo. Não se trata de um simples namorico. Nunca senti por ninguém o que eu sinto por ele. Deixe em paz, Em. Nós também já passamos por isso. Assim como não me esqueci de você, ela não se esquecerá dele. Sarah soltou um suspiro que chegou até ao Wagner. Vixe, até me engasguei com Sarah concordando com esse relacionamento. Eu esperava muita confusão. Mesmo não sendo a vida que escolhi para você, temos que tomar nossas próprias decisões. Sua mãe tomou as delas, eu tomei as minhas, e não foi nada fácil para sua avó. E agora é a sua vez. Mas lembre-se que nenhuma Bishop se volta de costas para outra Bishop. As lágrimas brotaram nos meus olhos. Muito obrigada, Sarah. Além disso, continuou Sarah preparando uma afirmativa. Se a congregação é formada por coisas, como Dominico e Michelle, eles que se danem. O que Matthew acha disso? Perguntou Em. Ficou surpresa por ver que ele a deixou. Até porque vocês dois decidiram quebrar uma tradição milenar. Matthew ainda não colocou a posição dele. Destruiu um clipe com todo o método possível. Fez um silêncio do outro lado da linha. O que é que ele está esperando? Disse Matthew por fim. Soltei uma risada. Esse tempo todo você me aconselhou a me afastar dele. E agora está chateada porque ele se recusa a me deixar exposta a um perigo maior do que ele. Porque já estou passando? Você quer ficar com ele. Só isso bastaria. Não há magia que seja capaz de firmar um casamento. Eu tenho que tomar minha decisão e ele a dele. O pequeno relógio de porcelana em cima da escrivaninha mostrou que já tinham passado 24 horas desde a partida de Matthew. Se você está determinada a ficar aí com essas criaturas, é melhor tomar cuidado, aconselhou Sarah quando nos despedimos. E se quiser voltar para casa, não se acanhe e volte. O relógio mostrou que já tinha passado meia hora. Já estava escuro em Oxford. Decidi não esperar e disquei o número do telefone dele. Diana? Matthew estava claramente ansioso. Sorri. Você sabia que era eu ou foi o identificador de chamada? Vejo que está tudo bem com você. A ansiedade deu lugar ao alívio. Sim, sua mãe está me entretendo muito. Era o que eu temia. Ela tem contado muitas mentiras para você? As partes mais irritantes do dia podiam ser contadas depois. Só a verdade, respondi, que o filho dela é um misto diabólico de Lancelot e um super-homem. Isso é a cara de Zabu. Ele deixou escapar com uma pontada de riso. É um alívio saber que ela não mudou drasticamente como uma bruxa dormindo sob o mesmo teto. Sem dúvida alguma, a distância me ajudava a enganar Matthew com meias verdades. Mas a distância não apagava da minha mente a imagem dele sentado na poltrona Morris na All Souls. Talvez a sala estivesse sob a luz dos abajures, fazendo a pele dele brilhar como uma pérola polida. Eu imaginei lendo com uma ruga de concentração entre as sobrancelhas. O que está bebendo? Era o único detalhe na minha imaginação que a minha imaginação não fornecia.
Desde quando se interessa por vinho? Ele pareceu genuinamente surpreso. Desde que descobri que no vinho há muito para ser conhecido. Desde que descobri que você se interessa muito por vinho, seu bobo. Esta noite estou tomando um vinho espanhol, Vega Sicília. De quando? Você quer dizer de que safra? Ele me provocou. De 1964. Então é um vinho relativamente bebê. Rebati a provocação aliviada pela mudança do humor dele. Uma criança. Ele concordou. Não precisava ter um sexto sentido para saber que ele estava sorrindo. Correu tudo bem hoje? Tudo ótimo. Reforçamos o sistema de segurança e comprovamos que não faltava nada. Alguém tentou invadir os computadores. No entanto, Miriam me assegurou de que não se pode entrar no programa que ela criou. Você volta logo? Não sei. Ele respondeu com frieza. Voltarei quando puder. Quer falar com sua mãe? Posso chamá-la. Não. Diga que está tudo bem no laboratório e na casa também. Depois que desligamos o telefone, o meu peito apertou e fiquei quase sem fôlego. Quando levantei e me virei, a mãe de Matthew estava à espera na soleira da porta. Era o Matthew. Ele disse que não houve estragos no laboratório. Estou cansada, Isabu, e definitivamente sem apetite. Acho que vou para a cama. Era quase 8 horas. Uma hora perfeita para me recolher. É claro. Ela saiu do caminho com os olhos brilhando. Durma bem, Diana. E finalizamos mais um capítulo deste livro. O que vocês acharam? Eu, sinceramente, fiquei mais chocada com a aceitação de Sarah dos sentimentos de Diana por Matthew e ter ficado brava que Matthew não quis cair logo, de cabeça aí nessa relação. Do que essa caça patética de Isabu na tentativa de assustar e intimidar Diana. O que vocês acharam da atitude dela? E quantos capítulos mais vamos ter Matthew fugindo de Diana? Deixem suas teorias aí abaixo nos comentários, tá? E eu queria aproveitar para te agradecer por ter lido comigo este capítulo hoje. Foi um capítulo um pouco arrastado, confesso, mas eu mal posso esperar para o que vem a seguir. E se curtiram, deem um like, se inscrevam, ativem o sininho para não perder o próximo capítulo. E se não curtiram, muito obrigada por terem escutado até aqui. Até amanhã com o capítulo 25. Beijos, fui! Mas a congregação fará o que for preciso para romper esse relacionamento.